Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estou dando continuidade agora à matéria de História da Igreja, tá ok? Então peço para que vocês visualizem aí na apostila de vocês o tópico: o primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Esse é o tópico, tá ok? O primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Só peço para que vocês retrocedam um pouco. O ponto 3, a comitiva de Jerusalém. Então, se vocês analisarem o texto que está aí na apostila, tratando acerca dessa comitiva de Jerusalém, é como que uma representação de como deve ter ficado o clima, tá certo? O ambiente causado por essas primeiras intrigas surgidas no arraial do cristianismo, que levaram à necessidade então do primeiro concílio. Então ele faz uma descrição aqui, um tanto romantizada, vamos colocar assim, porque ele precisa preencher essas lacunas, né? Então ele está criando um quadro aqui, então colocando como que uma animosidade, o que de fato ele tem base bíblica para isso, tá? Ele não está simplesmente inventando aqui. Então ele tem base bíblica para isso. Ele cita aqui Atos dos Apóstolos, tá ok? Alguns textos aqui de Atos, como capítulo 15, versículo 1, também o 15:2. Então ele cita aqui alguns textos que sustentam este quadro da situação pintado aqui. Então a principal animosidade que surge, ela advém da questão ainda não resolvida, e não foi resolvida não porque não houvessem dado a ela devida atenção, mas porque de fato ela ainda não havia sido colocada em pauta, tá ok? Então o cristianismo, como já foi abordado na aula passada, surge dentro do contexto judaico. Então nós temos a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então Cristo nos adotou como filhos de Deus, nos inseriu, né, como é dito, que Paulo, exemplificando acerca de nós, diz que nós somos como um enxerto na árvore original, tá ok? Então com muito orgulho estamos agora inseridos aí nesse contexto maravilhoso, tá certo? Do grande plano de salvação que foi colocado aí em execução pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua própria vida, né? Da sua vinda em carne. Então, diante disso, nós temos os primeiros ouvintes do nosso Senhor Jesus Cristo ali dentro da nação judaica. Então, estes que se converteram tiveram uma certa dificuldade no primeiro momento para compreender a natureza da salvação, a natureza do seu chamado e principalmente, né, a característica universal da sua obrigação, ok? Da sua ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, num primeiro momento, eles ouviram, não compreenderam plenamente, e quando foram então revestidos de poder, capacitados para dar início a esse processo, surgiram os embates, tá certo? Então nós temos aí alguns dentre esses apóstolos que de fato estão inclinados a obedecer a Cristo, né? Dentre aqueles discípulos de modo geral, aliás, tá? Então todo aquele grupo que constituía a primeira igreja, nós tínhamos aqueles que de fato estavam comprometidos em obedecer a Cristo, mesmo que contrariando sua própria perspectiva. Então nós teremos aí uma crise na qual Pedro vai ter que entender que o evangelho não é para o contexto judaico apenas. Os judeus também se incluem dentre os salvos se submetem a Cristo, mas não acima ou não privilegiadamente em relação a outros povos, porque a salvação não é por obras, nem por lei mosaica, nem por práticas de costumes judaicos, mas sim tão e unicamente através de Cristo Jesus, o seu santo nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa nova realidade com a qual os apóstolos vão ter que quebrar esse tabu, tá certo? Vão ter que mudar esse paradigma. E aí surgirão então os primeiros conflitos. Então os apóstolos vão ter agora que compreender que a missão de salvação em Cristo Jesus é suficiente na pessoa bendita de Cristo e é para todos. Então aqueles que estão submetidos a Cristo, em obediência a Ele, mesmo com as dificuldades que terão, poderão então ser capacitados pelo Senhor Jesus Cristo a compreender, a entender e a vencer essas barreiras.
Mas existia um grupo, dentre eles, muitos oriundos aí do farisaísmo, e principalmente depois da queda do templo, nós vamos ter alguns grupos que vão manifestar uma grande hostilidade para com os cristãos, e outros que na verdade vão tentar se integrar aos cristãos, tá ok? Inclusive dessa iniciativa, depois vai surgir uma seita chamada ebionistas, que serão judeus que creem em Cristo como um Messias, mas não como a Sagrada Escritura o revela, não como Deus, mas sim como um homem especial, tá certo? No mesmo patamar aí de Maomé, por exemplo, né? Então tem essa seita aí dos ebionistas, que é como que um resultado, né, dessa tentativa de alguns judeus de adentrarem aí ao arraial do cristianismo. Mas nós teremos então os apóstolos que terão dificuldades, mas se submeterão a Cristo e darão início a esse grande trabalho, né, de evangelismo aí do mundo, ok? Também muito incentivados por aquele que o Senhor Jesus Cristo vai especialmente levantar para isso, que é o apóstolo Paulo. Tratamos dele também acerca dele na lição passada, e a grande obra que já realizou, tá certo, pelo cristianismo. Então ele vai ser como que um gatilho, né? Cristo levantou especialmente para esta obra e para confrontar também aquele colégio apostólico que estava limitado ali dentro do contexto judaico apenas, né? Então nós temos aí a pessoa de Paulo, de Barnabé, de Silas, que vão ser grandes referenciais desse chamado concílio de Jerusalém. Na verdade, Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé que são desse contexto aqui. Mas nós temos então, através dessa ilustração, a tentativa de trazer uma compreensão do peso, né, que teve esse concílio. Então nós temos os apóstolos que estão nesse conflito, nós temos muitos oriundos do farisaísmo, escribas, judeus de modo geral, que não compreendem essa nova situação, essa nova realidade, essa nova aliança da pessoa bendita de Cristo Jesus, e não se submetem, e com isso começam a causar problemas dentro da igreja, inclusive tomar determinadas posições como se fossem lideranças, e tentar interferir no entendimento soteriológico da igreja da época, acerca de como os cristãos são salvos, como as pessoas são salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, enquanto Paulo está dizendo que é somente pela graça, somente pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, eles estão remendando a mensagem, como eles fizeram na Galácia, inclusive alvo aí de carta enérgica do apóstolo Paulo, chamando os gálatas de insensatos, e alguns tradutores dizem que, na verdade, os chamou de trouxa, né, porque tendo começado pela graça, estão se deixando amarrar aí por esses conceitos legalistas. Então temos aí Paulo tratando com severidade, né, esta tentativa aí desses grupos de judaizar a igreja, tá ok? Então temos um conflito aí muito grande, né, entre este que é um grande exponencial do evangelismo para os gentios e este grupo que quer manter a igreja, né, atrelada a essas práticas mosaicas e esses costumes instituídos pelas escolas, pelos comentaristas dentro do judaísmo, tá ok? Então isso causará uma quebra de comunhão, uma quebra de união, tá certo? De unicidade dentro da primeira comunidade. Quando você vê isso se manifestar na cidade de Antioquia, que era uma extensão aí de uma sede agora do cristianismo dentro do mundo gentílico. Então, nós temos primeiro Jerusalém, aí posteriormente nós temos os cristãos sendo perseguidos em Jerusalém, chegando até Antioquia, e Antioquia se constituindo numa grande sede, tá certo, para a igreja da época, só que agora no mundo gentílico mesmo. E esses judeus tentando participar daquele contexto, mas tentando impor a sua soteriologia, a sua forma de ver as coisas, né, tentando atrelar alguns meios de salvação juntamente com Cristo, ou seja, não somente Cristo, mas também essas práticas, quando há o conflito que ele descreve aqui. E aí nós partimos para o concílio de Jerusalém. Então o concílio de Jerusalém é fundamental, porque a igreja de princípio correu grave risco de rachar, correu grave risco de se fragmentar, se dividir já de início entre um cristianismo puramente gentílico, tá certo? Que poderia até se divorciar totalmente do entendimento do Antigo Testamento, que seria muito grave, algo que pode ser exemplificado pela iniciativa de Marcion. Marcion que pretendeu
elaborar um cânon, inclusive em resposta, né, a essa tentativa de Marcion. Foi encontrado até, a arqueologia encontrou a chamado Codex Muratoriano, que é uma lista dos livros considerados livros sagrados, livros inspirados pelo Espírito Santo e que são pouco tempo posterior dessa iniciativa de Marcion. Então Marcion, já por volta entre o ano 100 e 200 da era cristã, bem recente mesmo, ele tenta elaborar um cânon excluindo tudo que viesse de influência judaica, tá certo? Tanto o Antigo Testamento quanto os apóstolos, então recusava os evangelhos, e até citações dentro das cartas de Paulo que fizessem menção a algo do contexto judaico. Então ele fez como que o que futuramente Bultmann fará, né, uma desmitologização. Ele fez então uma desjudaização do cânon. Então elaborou esse cânon e tentou fazer isso ser admitido pela igreja da época, o que foi totalmente rejeitado. Então ficou funcionando como uma seita, né, como uma heresia, até que foi duramente combatido e não conseguiu exercer grande influência, mas foi um grande risco e representaria então uma igreja dividida. Uma igreja dividida seria isso. Seria, por exemplo, um ebionismo de um lado e um marcionismo do outro. Seria uma igreja totalmente dividida, sem força, tá certo? Que não resistiria aos confrontos que serão abordados, que serão mencionados logo a seguir. Então nós temos fundamental o Concílio de Jerusalém, onde eles vão se reunir, e onde nós veremos de forma muito clara o trabalhar de Deus na condução deste momento. Nós vemos que previamente o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Pedro e trouxe uma revelação a Pedro, tá certo? Pedro estava dormindo e ele, em seu sonho, o Senhor Jesus Cristo faz descer do céu um lençol. Quando se abre o lençol, você tem diversos animais que são considerados pelos hábitos alimentícios judaicos, ou kasher, são considerados impuros, não podem ser comidos pelos judeus, né? Fundamentado também nos textos de lei, né? Levítico, conforme a lei mosaica. Então a voz que diz a Pedro, mata e come, Pedro retruca, nunca comi nada de impuro, e a voz, né, a réplica, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Então a partir desse posicionamento, dessa confrontação de Pedro, ele vai compreender finalmente de que o evangelho é para os gentios. Ou seja, aquilo que na nossa visão, na visão judaica, era impuro, não poderia participar junto conosco, não poderia ter comunhão junto conosco, está completamente modificado a partir do novo conceito no qual em Cristo é que nós somos purificados, no seu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e ele nos reúne, nos torna filhos de Deus por meio do seu nome, por meio da aceitação do seu sacrifício. Então todos, tanto gregos como judeus, como citas, bárbaros, servo, livre, homem, mulher, todos em Cristo constituem uma só família, tá certo, de filhos de Deus. Então nós temos aí essa nova realidade para a qual Pedro foi apresentado. Ele ainda vai, durante algum tempo, ter algumas dificuldades, porque tem a questão desses importantes grupos de judeus que estão dentro da igreja e que têm dificuldade de compreensão, né, dessa nova situação, dessa nova aliança. Então Pedro vai tentar conviver em dois mundos. Enquanto ele está com os judeus, ele se comporta de um jeito. Enquanto ele está somente com os gentios, ele se comporta de um jeito, mais liberal, comendo junto com eles, tendo comunhão. Mas quando chega uma comitiva de judeus, ele se aparta dos gentios. A isto Paulo, como ele mesmo diz, resiste a Pedro na cara, né? Então Paulo, de forma muito aberta, creio eu de forma também respeitosa, enérgica, mas respeitosa, porque Paulo continua considerando Pedro uma coluna da igreja, ok? Com cartas dele, deixa isso claro. Pedro também continua considerando Paulo um grande homem de Deus. Cartas de Pedro também deixam isso claro, falando acerca dos escritos de Paulo como outras escrituras, ou seja, no mesmo patamar do Antigo Testamento, temos aí o texto de Paulo. Então não afeta essa comunhão, mas foi uma quebra de paradigma. Foi uma confrontação de fato, quando Paulo resiste a ele, né, acerca dessas atitudes, que isso não convém, que isso não está de acordo, né, com aqueles que são pertencentes a esta fé em Cristo Jesus. Tá, okay? Então nós temos aí Pedro passando por essas situações, né, tendo esse contato com a revelação de Cristo, tendo contato com esses conflitos em relação a Paulo, em relação aos judeus, aos gentios,
e o Concílio de Jerusalém. Então você tem a comitiva que sobe